Pedofilia no clero francês. Até quando a Igreja vai permitir que tantas vidas sejam sacrificadas? Que notícia desastrosa. Que vergonha mundial. E o pior que não é novidade. Na Igreja dos Estados Unidos, na Igreja do Brasil e, por que não dizer, na Igreja Católica Apostólica Romana, a nível mundial. Trata-se de um vexame. Trata-se de algo que não tem nada a ver com o que o Deus de Jesus Cristo nos ensinou, nos deixou como exemplo. Que decepção! No mês de outubro de 2021, a CNN Brasil divulgou que o clero francês possui mais de 200 mil casos de pedofilia. A Band News, por sua vez, falou em 350 mil casos. Coisa de louco. Trata-se de um desvio comportamental que só pode ser resolvido com muita oração, jejum, penitência e acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Mas isso muitas vezes não resolve. Em geral, o problema da pedofilia começa com os coroinhas ou acólitos. Por isso, quando alguém diz que o filho ou filha querem ser coroinhas ou acólitos, o ideal é dizer: cuidado com isso, ou veja bem quem é o sacerdote, bispo, arcebispo, cardeal, ou papa que irá acompanhar o seu filho ou filha. Não quer dizer que não devem ser coroinhas ou acólitos, ou mesmo que não se deve mais ter coroinhas ou acólitos, mas sim que haja o cuidado necessário, a fim de que seja evitada a pedofilia no clero. O problema pode surgir também em relação às crianças que estão se preparando para a primeira Eucaristia. São inocentes até um certo ponto, pois hoje, com as redes sociais, crianças com cerca de 10 anos de idade sabem muito bem mais o que significa pedofilia, lesbicismo, homossexualismo ou outro desvio sexual do que muitos adultos. O risco da pedofilia também pode surgir durante a preparação para o sacramento do crisma. Muitos jovens com menos de 18 anos de idade podem ser induzidos ao relacionamento pedófilo a partir da convivência com o clero. E o que dizer dos grupos de jovens? Quantos jovens com menos de 18 anos de idade não podem se apaixonar por alguém do clero da comunidade? Ou alguém do clero pode se apaixonar por eles? A grande questão é a convivência, a proximidade, o toque, o contato. Muitos do clero usam até mesmo a palavra de Deus para induzir as crianças ou adolescentes com menos de 18 anos de idade à pedofilia. Em Lucas 18:16, encontramos a palavra de Jesus que diz: deixem vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Jesus não estava se referindo a nada disso. Tanto é que ele mesmo diz em Mateus 18, 7 a 10. Ai do mundo, por causa dos escândalos. É inevitável que os escândalos aconteçam. Mas ai daquele por meio de quem eles acontecem. E nosso Senhor continua dizendo: se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar,
corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as 2 mãos ou os 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E, se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, acrescenta nosso Senhor Jesus Cristo. Pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai celeste. Jesus indica o caminho para se evitar os escândalos, e nesse caso, a pedofilia. A meta é cortar as mãos e os pés, caso esses nos sejam causa de tropeço. E cortar aqui não diz respeito apenas ao corte das mãos ou dos pés fisicamente falando, mas evitar o uso dos mesmos, das mãos, por exemplo, para acessar as redes sociais que podem conduzir à pedofilia. Ou mesmo deixar de utilizá-las para nos levar a tal erro. O convite também é para cortarmos os pés, caso esses nos conduzam ao caminho da pedofilia. Sendo que, se não obedecermos à palavra de Jesus, podemos ter os mesmos cortados através de um acidente ou qualquer outro mal ligado à pedofilia. E por fim, o chamado consiste em arrancar os nossos olhos, caso os mesmos estejam nos conduzindo a imagens nas redes sociais ou outros meios que nos conduzam à pedofilia. O que fazer ainda para que a igreja não gaste tanto dinheiro indenizando as famílias cujas crianças ou adolescentes se tornaram vítimas da pedofilia entre o clero e, nesse caso, conforme foi dito anteriormente, não apenas no clero francês? Em primeiro lugar, sugiro o celibato opcional, o que pode ser aprofundado em outro artigo meu publicado no Diário da Manhã e na Band TV há alguns anos atrás. Celibato, tempo de se tornar opcional. Não quer dizer que isso irá resolver a questão, pois vamos verificar entre alguns pastores ou pastoras casados, assim como entre líderes de outras religiões, o mesmo problema. Porém, se houver a opção pelo casamento entre o clero, os casos de pedofilia se reduzirão. No meu livro, Para o Homem, Deus Criou uma Mulher, também abordo sobre a saída para esse problema tão urgente e grave. No Sínodo dos Bispos, cujo vídeo será disponibilizado no meu canal, o Papa Francisco propõe um referendo para que todos os fiéis cristãos católicos deem sua opinião sobre essa e tantas outras questões. O grande problema é a lentidão da igreja. Graças a Deus surgiu Martinho Lutero, há mais de 500 anos atrás, um padre alemão que decidiu se casar com uma freira também alemã. Desde lá, os evangélicos estão apontando para a necessidade de uma opção de vida. Quem se sentir chamado a se consagrar a Deus, então procure uma ordem religiosa séria, que siga o evangelho de seu fundador e viva os votos de pobreza, castidade e obediência. Caso contrário, que fique a opção para os que querem se consagrar a Deus, mas também têm a vocação para a vida matrimonial. Quantos problemas e traumas
não seriam resolvidos a partir disso?